Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do programa EBD em Síntese. Esta aula da Escola Bíblica Dominical está sendo ministrada ao vivo, diretamente do Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós louvamos a Deus por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas, na vida dos irmãos. Graças a Deus pelo bom número de irmãos que nos acompanham todos os domingos no programa EBD em Síntese. Glórias a Jesus. Hoje é um dia também muito especial para a nossa querida irmã missionária Núbia Miranda, esposa do pastor Miranda, que está completando mais um ano de vida. Deus abençoe a nossa irmã com muita saúde e paz para a glória do nome de Jesus. Meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus nas lições da Escola Bíblica Dominical deste terceiro trimestre do ano de 2020. Estamos estudando lições nos livros de Esdras e Neemias, os princípios divinos em tempos de crise. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, do dia 23 de agosto de 2020. O título da lição de hoje é assim: as causas da desunião devem ser eliminadas. Este é o título da lição de hoje. As causas da desunião devem ser eliminadas. O texto áureo da nossa lição se encontra em Salmos capítulo 133, versículo 1, que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a verdade prática declara o seguinte: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos hoje, nesta lição, destacar que a união é indispensável para o crescimento e a sustentabilidade da obra de Deus. Quero, desde já, convidar você a continuar conosco até o final. Convide os irmãos da sua igreja, os obreiros, os professores e superintendentes da escola dominical, dirigentes de congregação, para todos estudarmos juntos mais uma lição da Palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical. Oremos ao Senhor e peçamos a bênção de Deus por nós nesta manhã. Amado Deus, Pai querido, Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui, Senhor, na Tua casa para estudar a Tua Palavra e a nossa voz, Senhor, se propagar por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus, pela FM 96.3, Rádio Libertadora, pela TV AD, da TCM, pelas mídias e redes sociais da Igreja Assembleia de Deus em Mossoró. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio. A Tua palavra corre velozmente por meio desse sistema de comunicação e assim alcança os corações. Meu Deus, nesta manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando graça, nos dando sabedoria para a ministração da Tua palavra. Fala, Jesus, com o Teu povo, fala com a Tua igreja, fala com todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem, ó Pai. Meu Deus, meu Senhor, nós cremos, ó Pai, que Tu és o Deus vivo, que Tu és o Deus que fala. Meu Deus, e nesta manhã, Senhor, fala conosco e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, nesta lição de hoje, que fala sobre as causas da desunião que devem ser eliminadas no meio do povo de Deus, nós vamos explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja. Vamos expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias e mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Então, este é o assunto que nós vamos estudar nesta manhã. Vocês sabem que quando os judeus regressaram da Babilônia para Jerusalém, para Judá, eles tinham ali diante de si muitos desafios de reconstruírem a vida, reconstruírem aquela sociedade depois de 70 anos de cativeiro. Deus abençoou através de Zorobabel, de Josué, dos profetas Ageu e Zacarias. Deus ajudou e deu toda aquela união e aquela força ao povo para que eles reconstruíssem o templo. Mas, meus amados irmãos, à medida que ia acontecendo
a vida social deles ali naquele lugar, vários problemas também começaram a surgir no meio daquele povo. Então, como se não bastasse as dificuldades decorrentes da relação complexa dos judeus com os povos vizinhos, notadamente com os samaritanos, também havia dentro do próprio povo de Deus problemas de injustiças sociais e desordens que levavam o povo a um nível de desunião e de hostilidade. É bom, irmãos, a gente entender claramente, você também que não é crente, que nos ouve, que nos assiste, que nos acompanha neste momento. Deus é perfeito, mas o povo de Deus não é perfeito. O cabeça da igreja, que é Cristo, ele é perfeito. Mas a igreja, que é o corpo de Cristo, nós não somos perfeitos. Cada um de nós temos as nossas virtudes, mas também temos os nossos defeitos. A gente não foi glorificado ainda, nós não fomos para o céu, então nós ainda vivemos aqui neste mundo, ainda temos dentro de nós a nossa natureza humana, carnal e pecaminosa. Então todos nós, cada um de nós, estamos sujeitos a pecar, a fazer coisas que não agradam a Deus. Não devemos jamais viver no pecado, não devemos jamais pecar, mas estamos sujeitos. Existe essa possibilidade. Mas, meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia diz que se pecarmos, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. A Bíblia também diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, de santificação progressiva, e o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. Então os problemas surgem e eles surgem para serem resolvidos. Toda a comunidade, todo grupo social, quando as pessoas estão convivendo umas com as outras, surgem os problemas, surgem as dificuldades, como consequência da fraqueza humana, como consequência do pecado humano. Mas esses problemas que surgem não são para nos destruir, eles não podem fazer com que a gente se acabe. Eles surgem, mas devem ser resolvidos, devem ser encarados de frente para que haja uma solução. Então nós vamos ver nesta lição que um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado ali no meio do povo de Deus. O trabalho, a reconstrução do templo, a reconstrução das muralhas da cidade de Jerusalém, a retomada da vida comum, da vida normal ali em Jerusalém e Judá, foi um processo muito doloroso, foi um processo muito complexo e demandava, sinceramente, muita união do povo, porque se o povo não estivesse unido, jamais poderia fazer o que foi feito. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a aplicação para nós hoje, que somos a igreja, que somos o povo de Deus, é que não podemos fazer a obra de Deus debaixo de desunião. Temos que viver unidos para que assim Deus opere no nosso meio. Então diz um antigo hino que Deus não opera onde há separação. Por isso que a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, qual era a base desta união que fez com que os judeus juntassem forças, somassem forças para poder reconstruírem o templo e as muralhas de Jerusalém, reconstruírem a vida deles lá? Em primeiro lugar, todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus. Existia algo para que haja união de um grupo, é necessário que haja vários pontos de convergências, e tem pontos de convergências que são fundamentais. É como nesse caso aqui, a crença no único Deus, a confissão de fé única daquele povo. Então o Senhor era quem unificava todas as coisas. Em segundo lugar, todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Havia um sentimento, não somente um sentimento de pertencimento, mas havia também uma ação. As pessoas agiam, as pessoas trabalhavam, cada um fazia a sua parte para que o todo
funcionasse perfeitamente. Então, esta era a base da união dos judeus. E diz aqui o nosso comentarista, no tópico 1.2, que esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. A igreja de Deus é o atual povo de Deus aqui na terra, é a igreja composta de judeus e gentios que se converteram a Cristo, que tiveram suas vidas transformadas pelo Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo de 1 a 3, ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Nós como crentes, nós como igreja, não podemos viver de qualquer maneira, de qualquer modo, de qualquer forma, mas devemos viver da maneira digna da vocação que recebemos. Somos o povo de Deus, temos que ser um povo unido, temos que ser um povo que vive em paz. Então, como é essa maneira digna da vocação que nós recebemos de Deus? Então, Paulo diz no versículo 2: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Então, a regra de convivência básica entre as pessoas, Jesus já disse, é amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo como a si mesmo, esse amor, ele é demonstrado e executado na prática em diferentes áreas e de diferentes formas e maneiras. E uma das formas e maneiras de demonstrar isso, Paulo falou aqui em Efésios 4:2, sejam completamente humildes e dóceis. Deus não se agrada de pessoas arrogantes, Deus não se agrada de pessoas prepotentes que se consideram superiores às outras. Cada pessoa tem a sua dignidade e deve ser respeitada. Então, no trato uns com os outros, devemos tratar as pessoas com humildade. Outra coisa, sejam completamente dóceis. Deus não se agrada de gente braba. Deus não se agrada de crente brabo. Crente brabo, irmãos, isso aí é coisa da velha natureza. Isso é coisa do velho homem. A nossa luta deve ser contra as hostes espirituais da maldade. É uma brabeza espiritual no bom sentido. É contra as hostes espirituais da maldade. E não ser brabo no trato com as pessoas. Devemos ser humildes e dóceis. Sejam pacientes. Temos que ter paciência uns com os outros. Eu sei que na nossa convivência diária, às vezes as pessoas pisam no nosso calo, às vezes nós somos afetados por isso, somos magoados por outras pessoas, mas a gente precisa ter paciência para não sair da graça, suportando uns aos outros com amor. Então, na convivência dentro de um grupo social, como também na convivência dentro da igreja, na convivência uns com os outros, dentro da família, precisamos destas virtudes cristãs para suportar uns aos outros em amor. Do mesmo jeito que queremos que as pessoas nos suportem, nós também devemos suportar as demais pessoas. Diz o versículo 3: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós que fazemos parte deste corpo, cada um de nós que somos membro deste corpo, que é a igreja, cada um de nós tem a responsabilidade de fazer a nossa parte para contribuir, como diz aqui, faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores. Então nós devemos ser pessoas que promovem a paz, que promovem a reconciliação, que promovem o entendimento e não viver colocando lenha na fogueira e semeando a contenda entre as pessoas, porque Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então essa união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo Jesus. Todos nós somos nivelados como servos de Deus,
como pedras vivas, né, deste grande edifício espiritual que é a igreja. Jesus é a videira verdadeira e cada um de nós é um ramo desta grande videira, mas todos nós estamos unidos e alimentados pela seiva verdadeira que emana de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, consideremos algumas bênçãos decorrentes desta união. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. A igreja, ela é um pronto-socorro espiritual, onde a gente ajuda uns aos outros. Aleluia! Que riqueza então é chegar à igreja e encontrar o ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. É por isso que o salmista disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união da igreja, a união dos membros da igreja, a união do povo de Deus, isso são boas obras que glorificam o nosso Pai que estás no céu. E essa união e essa comunhão entre nós estimula a fé uns dos outros. É uma demonstração, né, do amor de Deus na nossa vida. Segunda bênção decorrentes desta união: na igreja levamos as cargas uns dos outros. Existe, conforme diz Gálatas capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz claramente: levai as cargas uns dos outros. Cada um de nós temos a responsabilidade não somente, de levar as nossas cargas, mas também nos preocupar e ajudar a levar as cargas dos outros. E claro, existem cargas que cada um tem que levar sozinho, mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Tem problemas e tem cargas, que só a pessoa tem condição de carregar e de resolver, mas tem outras que podemos ajudar, tem outras que nós podemos ser como que o Cirineu. Jesus estava ao caminho do Gólgota, carregando a cruz, já muito debilitado fisicamente, o seu corpo, não suportando mais fisicamente carregar o peso daquela cruz. Mas ali foi chamado um certo Simão de Cirene, o Cirineu, para poder ajudar Jesus a carregar aquela cruz. E assim também, irmãos, nós podemos também aliviar a dor, aliviar o sofrimento, aliviar o peso da carga de muitos irmãos. Se você pode fazer o bem, se está no seu alcance de ajudar alguém, não se furte a este dever. Deus colocou você no caminho daquele irmão para poder ajudar ele. Imagine, irmão, se o bom samaritano que ia de viagem, passando ali por aquele caminho, se ele não tivesse parado para ajudar aquele judeu que estava caído à beira do caminho, certamente aquele homem ia morrer. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus muitas vezes nos coloca, para conviver com pessoas, para ajudar a elas nas suas necessidades, para ajudar a carregar as cargas dessas pessoas. Terceiro, a união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho, ela é protegida. Quem aqui nunca assistiu os vídeos do mundo animal e nunca viu as caças e as estratégias de caças, por exemplo, dos leões, que vão caçar na selva e vão atacar diversos tipos de rebanhos de diversos animais. E os animais que são atacados pelos leões são justamente aqueles que se afastam do grupo. São aqueles que não estão juntos e unidos ao grupo, porque a união faz a força, mas a desunião enfraquece. Jesus disse que uma casa dividida, ela não subsistirá. Não subsistirá, um processo, a divisão, a desunião, é um processo de autodestruição. Então, meu amado irmão, a união nos faz mais fortes. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Então Jesus falou claramente em João 17, 21, 17, 23, João 13, 35, que a união entre os seus discípulos, o amor uns aos outros, praticado junto com os seus discípulos, isso provaria, isso é uma evidência
real de que aquele povo realmente segue a Cristo. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Cristo. Os verdadeiros discípulos de Cristo, o verdadeiro cartão de identidade do cristão é o amor, é a união, é essa demonstração prática de ser pacífico, de promover a paz, de ser completamente humildes e dóceis, sendo pacientes e suportando uns aos outros em amor. Esta união é uma verdadeira força. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. Como diz lá em Eclesiastes 4:12, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Meu irmão, minha irmã, não fique sozinho, não fique sozinha, não se desgarre do rebanho, não se afaste do rebanho, porque uma ovelha longe do rebanho, ela fica frágil. Uma ovelha longe do rebanho, ela fica vulnerável e susceptível ao ataque do adversário. O leão está bramando, querendo tragar. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se você estiver longe do rebanho, você fica mais frágil e mais vulnerável. Então, se junte ao rebanho, se fortaleça uns com os outros, porque esta união vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, meus irmãos, sintetizando aqui o tópico 1 da nossa lição: o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiverem oculto desde a eternidade. Então, Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-nos uma verdadeira família de Deus. Mas qual era o problema que estava acontecendo ali no meio do povo de Deus? Bom, a vida do povo não consistia apenas em culto. A vida do povo não consistia apenas em ir ao templo para adorar, para cultuar. Não, senhor. Como também hoje, a nossa vida não consiste apenas em estar no templo cultuando a Deus. Cada um de nós tem a sua profissão, cada um de nós tem os seus afazeres, cada um de nós tem a sua rotina do dia a dia, da sua batalha pelo pão de cada dia, para o sustento da sua família, etc, etc, etc. E o problema que estava acontecendo é que nas relações sociais, ali no meio do povo de Deus, nas relações entre as pessoas, estava havendo muitos problemas de injustiças. Estava havendo muitos problemas de injustiças sociais. E injustiça, irmãos, isso é consequência do pecado. Injustiça é consequência do pecado. É o pecado de arrogância, é o pecado de falta de amor, é o pecado da malignidade do coração das pessoas que têm aquele desejo de oprimir as outras. Irmãos, esse sentimento de opressão que muita gente tem, aquele desejo de estar por cima dos outros, aquele desejo de se aproveitar da fraqueza dos outros, aquele desejo de dominar os outros com essa conversinha fiada, não, porque eu fui chamado para ser cabeça e não cauda, e não sei o que mais lá. Isso aí é sentimento de opressão, isso não é de Deus, isso não tem nada a ver com amor ao próximo, não tem nada a ver com o que ensina o Evangelho. Temos que ter cuidado, irmãos, porque somos muito tentados a oprimir os outros. Quando a gente está numa posição de destaque, quando a gente está com poder em nossas mãos, a gente tem uma tentação muito grande de alfinetar os outros, de oprimir os outros, de prejudicar os outros, de tirar vantagem sobre os outros, de empurrar a carga dos outros. Tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, porque isso não é de Deus. E ali havia uma ameaça muito grande à união do povo de Deus, que era a opressão dos mais ricos contra os mais pobres. E esse problema, irmãos, de lutas de classes,
de ricos e pobres não é de hoje, já vem de muito longe, já vem de muito tempo, porque isso é consequência do pecado, de um querer dominar sobre o outro, de um querer sugar o outro, de explorar o outro. Então isso é um sentimento maligno e pecaminoso, que está entranhado no DNA das pessoas. Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era muito difícil, e é verdade, porque tinha que reconstruir tudo, o país todo quebrado, todo desestruturado, toda a economia do país, que era baseada principalmente na agricultura, na pecuária, precisava ser reconstruída. O comércio na região estava muito fraco também, porque eles voltaram para a terra e aquele povo vizinho ali era tudo inimigo, então não era fácil a vida deles. A economia do país estava muito fragilizada. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. O governo persa, o Império Persa, liberou os judeus para irem, voltarem a Jerusalém, reconstruírem o templo e as muralhas, mas continuava cobrando imposto. Tinha que pagar imposto ao imperador. Então o povo vivia debaixo de uma opressão financeira muito grande. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Então ali naquela sociedade judaica, pós-cativeiro, havia diferentes classes sociais, e vai sempre haver, irmãos. Sempre vai haver pobres no meio da sociedade. Enquanto vivermos aqui na terra, nenhuma sociedade vai ser perfeita. Não vai haver jamais a eliminação das classes sociais. Jamais vai haver, porque isso é consequência do pecado. Esse mundo é falho, esse mundo é pecaminoso, e sempre vai haver as desigualdades sociais e as injustiças sociais. E ali também não era diferente. Existia também, só, irmãos, que os ricos ali de Israel, os judeus que eram ricos, estavam demais. Eles estavam cobrando uma taxa de juros exagerada, eles estavam praticando agiotagem, eles estavam praticando abuso de poder econômico e oprimindo aqueles que são mais pobres. E isso, irmãos, é uma tremenda injustiça social que estava acontecendo. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, tomando as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores, e vender os filhos deles como escravo. Eles queriam receber de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque não podia perder nada, não queria saber a condição do outro, os imprevistos que aconteceu com o outro. Então, a usura, a ganância, o amor ao dinheiro, a ganância é o que estava operando ali no coração daqueles crentes mais ricos e oprimindo os mais pobres. Só que essa opressão foi de um grau tão elevado. Essa opressão foi de um grau tão elevado que o povo não estava mais aguentando, tendo muitos problemas, e o povo começou a protestar, começou a reclamar. E ninguém aguenta a opressão por muito tempo. Por mais que a pessoa seja muito conformada com as coisas, por mais que uma pessoa seja muito tranquila, não gosta de confusão, não gosta de reclamar e se conforma com as coisas, mas chega um ponto, chega um momento que ninguém aguenta, porque a opressão excessiva faz a pessoa perder a cabeça, faz a pessoa perder o juízo. E era o que estava acontecendo ali. Então diz a Bíblia que houve um grande clamor entre os judeus. Aqueles que eram mais pobres começaram a reclamar daqueles que são mais ricos e a protestar contra aquelas tremendas injustiças sociais, sendo praticadas ali por aquelas pessoas mais ricas que se diziam crentes.
Não eram nações estrangeiras, não era nenhum povo idólatra, não era o sistema financeiro incrédulo do mundo que estava cobrando essa usura, esses juros exorbitantes, não. Quem estava praticando a agiotagem eram os próprios crentes judeus, eles próprios que estavam fazendo isso com os seus irmãos. Então esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito indignado. O capítulo 5, versículo 6 de Neemias diz assim: quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. E é verdade, irmãos, o homem de Deus, o líder de Deus, ele tem que ter empatia. A Bíblia diz que devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também devemos chorar com os que choram. Nós não podemos fechar os olhos e ficar indiferentes a injustiças que acontecem ao nosso lado, que acontecem ao nosso redor e até mesmo às vezes acontece dentro do povo de Deus. Nós não podemos ser coniventes com nenhum tipo de injustiça, nós não podemos ser coniventes com nenhum tipo de opressão. Nós não podemos, irmãos, esse problema não é comigo, eu não estou nem aí, graças a Deus que não é comigo, né? Graças a Deus que não me afetou, é problema dele, é problema dela. Não, senhor, vivemos numa comunidade, somos um só povo. Principalmente os líderes têm que ser sensíveis a esses problemas, não podem compactuar com coisas erradas. Neemias, num grande exemplo de liderança, de empatia e de visão de Deus, quando ele ouviu essa reclamação do povo que estava sendo oprimido, ele ficou furioso. Ele ficou, como diz o recifense, ele ficou arretado com um negócio desse. Não pode acontecer isso. Então, meus irmãos, nós não podemos nos acostumar com as injustiças. Nós não podemos achar que é natural a opressão dos mais poderosos contra os mais fracos, seja em qualquer área da vida, seja por problemas de poder econômico, eclesiástico, social, seja lá do que for. O que é certo e o que é errado é errado. Então, como se explica esta grande injustiça? Diz aqui o tópico 2.2 da nossa lição. Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Meu irmão, tem muita gente que tem amor, tem muita gente que é uma bênção quando é pobre, mas quando pega num dinheirinho, quando melhora um pouquinho economicamente de vida, fica metido, fica ganancioso, fica apegado ao dinheiro, se deixa levar pela ganância. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Precisamos vigiar, porque é uma armadilha muito perigosa. Nem todo mundo tem sabedoria e tem estrutura espiritual para lidar com dinheiro, para ser rico, para poder possuir as coisas. Porque muita gente, quando pega num dinheirinho, quando tem um aumentozinho de salário, quando muda de profissão, quando melhora qualquer coisa, fica besta, fica metido. Isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de crente. E muitas vezes, quanto mais ganha, mais quer ganhar às custas de usura e de exploração dos outros. Então isso, meus amados irmãos, não tem base bíblica. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisas proibidas na lei. Era transgressão. Isso, irmãos, era pecado. Isso era transgressão da lei de Deus. Diz a palavra de Deus em Levítico, capítulo 25, versículo 35 a 37. Irmãos, a Bíblia, ela não fala só de pecados sexuais. A Bíblia não fala só de pecados religiosos. A Bíblia não fala somente nesses tipos de pecados, mas a Bíblia também fala de pecados sociais. E pecados sociais, irmãos, é um tipo de pecado, é uma classe de pecado que muitas vezes a gente fecha os olhos para essa realidade. E nós não podemos ser indiferentes e fechar os olhos para isso. Então diz a palavra de Deus, Levítico 25, 35. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no
como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento, dando lucro. O que a Bíblia recomenda é a generosidade. A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. A Bíblia recomenda a generosidade e ajudar as pessoas, e não se aproveitar das pessoas para poder usufruir, oferir lucros abusivos das pessoas. O lucro normal, tudo bem. Mas, irmãos, lucro abusivo, se querer se aproveitar da desgraça dos outros para poder ganhar vantagem, isso não é coisa de crente. Às vezes pode acontecer, um irmão teve um problema de saúde na família, está gastando muito dinheiro com os médicos, etc, por algum problema, e está gastando todo o seu patrimônio e tal, e está numa situação difícil, né, e precisa ali, às vezes a pessoa quer vender um carro para poder pagar uma conta, e às vezes tem irmão que se aproveita da necessidade do outro, porque está precisando vender e quer comprar de graça. Então, irmãos, isso é uma coisa absurda, né? Isso é pecado, Deus não se agrada disso. Deuteronômio 23:19 diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 23:19 e 20: não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo que vocês fizerem na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tenhamos cuidado no relacionamento com o dinheiro, né? Como é que nós vamos lidar com essas coisas? Porque Deus não se agrada de agiotagem. Deus não se agrada daqueles que ameaçam os outros para poder cobrar dívidas. Deus não se agrada daqueles que querem tirar vantagem, se aproveitar da fraqueza do outro, se aproveitar da fragilidade do outro. Aquele que quer se aproveitar da desgraça do outro para querer ganhar dinheiro fácil. Isso aí é ganância, isso é usura, isso é o amor ao dinheiro e falta de amor com o próximo, e isso é pecado. Glórias ao nome de Jesus. Como se explica esta grande injustiça? Segundo, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro dos seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. Irmãos, vamos ler Neemias capítulo 5. Vamos ler o texto. Capítulo 5 de Neemias, esse problema é narrado aqui no capítulo 5 de Neemias, versículo de 1 a 6. Vamos ver o que estava acontecendo. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Observe, irmãos, era uma reclamação legítima. Não era uma questão, esse povo é baderneiro, esse povo gosta de fazer protesto por tudo quanto há, esse povo é não sei o que. Não, senhor. Era uma luta e era uma reclamação, um protesto pacífico, e que reclamava, né, o que está escrito na palavra de Deus, porque acima de tudo estava havendo uma transgressão às leis de Deus. Então o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Era questão, irmão, de sobrevivência, o alimento, o pão de cada dia. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. A situação, irmãos, era muito difícil. E tem gente, irmãos, que se aproveita.
Aconteceu muito esse problema recentemente, com o início da quarentena, com o início aí dessa pandemia, em que faltou no comércio álcool gel, faltou máscara e tantos outros EPIs e acessórios necessários para enfrentar esse problema. Quantas pessoas compraram tudo que tem no comércio para vender mais caro? Quantas pessoas se aproveitaram da chamada lei da oferta e da procura para poder explorar os outros? Isso, irmãos, é um abuso de poder econômico. Isso é uma usura, isso não pode acontecer, crente não pode fazer isso. Você que é crente, que é comerciante, venda o seu produto por um preço justo, coloque sobre o preço final um lucro que seja justo, mas não coloque lucro abusivo. Não se aproveite da lei da oferta e da procura de forma abusiva para explorar o pobre, porque Deus não abençoa esse tipo de prática. Versículo 5: apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os filhos deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão, porque o costume lá da época, se a família que devia não tinha condição de pagar, aí o que é que acontecia? Tinha que vender um filho, tinha que vender uma filha como escrava. Meu irmão, é muito doloroso isso para uma família, para um pai e para uma mãe, ter que vender um filho, ter que vender uma filha como escravo para não sei quem, para ser escravizado, para poder pagar uma dívida. Como é que um agiota desse, um caba desse não tem coração, de querer fazer um negócio desse, porque ele tem que cobrar, tem que receber e não sei o que mais lá. Agora, quando um agiota desse, quando um rico desse, fica numa situação de pobreza, que pode acontecer. A vida é como uma roda gigante, tem hora que a pessoa está lá por cima, mas tem hora que está lá por baixo. Tem hora que está lá por baixo, tem hora que a casa pode cair. E quando a pessoa está na miséria, aí ele vai querer misericórdia, aí ele vai mudar o discurso dele, porque é muito fácil ter determinados discursos quando o cabo está cheio de dinheiro no bolso. Então, muitas vezes acontece isso. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Tinha perdido tudo por causa da fome. Os problemas que estavam acontecendo aqui, irmãos, não era problema de irresponsabilidade financeira. Eu sei que tem pessoas que ficam pobres, eu sei que tem pessoas que perdem tudo por causa de preguiça, por causa de má administração, por causa de irresponsabilidade financeira. Mas, irmãos, também existem pessoas que ficam pobres, que perdem muitas coisas por causa da opressão dos mais ricos sobre os mais pobres. Então nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Então eles reclamaram, foram até Neemias, que era o governador da época, era Neemias, e disse: mas como é que pode um negócio desse? Como é que pode isso? E Neemias disse: quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Ficou arretado mesmo. Neemias, irmãos, teve aquele sentimento de empatia. Ele sentiu a dor daquele povo mais pobre, daquelas famílias pobres que estavam sofrendo com aquela opressão econômica, com aquela cobrança de juros abusivos. E Neemias, ele não somente ficou triste com aquilo, Neemias não somente ficou no sentimento de indignação, mas ele, como chefe da nação, ele como governador e líder civil daquele povo, ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude e diz assim, tópico 3.1, Neemias convocou um grande ajuntamento. Ele convocou uma assembleia. Diz assim, Neemias capítulo 5, versículos 7 a 9. Fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando os juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos?
assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Versículo 9: por isso prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Então, Neemias, ele saiu do sentimento de indignação e partiu para a ação. E qual foi a ação? Matar os ricos, tomar o patrimônio dos ricos, saquear tudo. Não, não foi isso. Não foi isso. Neemias não era irresponsável. Neemias não era um revolucionário irresponsável que ia chegar e acabar com tudo, né? Pegar e jogar fora a bacia com água suja, com o menino, com tudo. Não, senhor. Neemias, né, chamou eles e enquadrou eles, dizendo: vocês que estão fazendo, isso não está certo. Isso não está certo. E aí, o povo, aqueles líderes, aqueles nobres, aquelas pessoas ricas, eles ficaram em silêncio, ficaram sem resposta. Então Neemias propôs uma proposta reconciliadora. Diz os versículos 10 e 11: eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Estava acontecendo ali, irmãos, que até o governo estava emprestando ao povo dinheiro, trigo e alimento, cobrando uma pequena taxa de juros. E aí o próprio governo deu o exemplo. O próprio governo, liderado e chefiado por Neemias, deu o exemplo: ora, nós não vamos cobrar essa taxa simbólica de juros, vai ser empréstimo sem cobrança de juros, mas vocês também têm que baixar a sua taxa de juros, você também tem que acabar com essa ganância. E isso é importante. Muitas vezes, o chefe de governo, muitas vezes os governantes devem dar o exemplo, o primeiro passo. No Brasil, por exemplo, nós vivemos num país em que há cobrança abusiva de juros. Os juros do cartão de crédito, os juros do cheque especial, no Brasil são os maiores do mundo. É um absurdo um negócio desse. As taxas de juros cobradas pelos bancos, pelo sistema financeiro nos empréstimos, é muito abusiva. Enquanto a taxa Selic está aí de 2,5%, os próprios bancos do governo, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica, eles emprestam para financiamento da casa própria, que tem garantia do próprio imóvel, eles emprestam a 8%, 9%, 10% ao ano, enquanto a taxa Selic está de 2%. Então isso é uma coisa absurda. Então os bancos, eles pegam o dinheiro emprestado ao Tesouro, o Tesouro paga juro de 2%, e os próprios bancos oficiais cobram muito mais, 4 vezes, 5 vezes a taxa Selic. Então os próprios bancos oficiais devem dar exemplo. E aí Neemias foi o que fez também. Então ele e os demais nobres lá também deram exemplo, o governo deu exemplo, e ele disse também para aqueles gananciosos agiotas que eles deveriam também dar exemplo e acabar com aquela usura e acabar com aquela exploração. E a proposta de Neemias foi acatada. Versículos 12 e 13. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpriria a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem será sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: amém, e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Glórias ao nome de Jesus. Então o problema foi resolvido. Por que o problema foi resolvido? Porque o povo que estava sendo oprimido começou a reclamar, não aguentou mais ficar calado. É como diz aqui, irmãos, Eclesiastes 7,7: a opressão faz endoidecer até o sábio.
É muito difícil para uma pessoa, para uma família, sendo oprimida, vítima de injustiças tamanhas como essa, ficar calado e não reclamar. E foi por causa dessa reclamação, sensibilizou Neemias, que era a autoridade maior do povo, e Neemias, como um líder de Deus, como um homem de Deus, que conhecia a palavra de Deus e sabia que isso era pecado, que isso era transgressão da palavra de Deus, e uma falta de amor para com aqueles mais pobres. Neemias convocou uma assembleia, reuniu aquele povo todo e enquadrou eles na palavra de Deus. E é assim que o líder deve fazer. É assim que o líder deve fazer na casa de Deus. Não pode se conformar com as injustiças e coisas erradas na igreja. É verdade que os líderes não podem ser precipitados. Tem coisas que vão além das possibilidades dos líderes resolverem, mas tem coisa que o líder pode sim resolver. Tem coisa que o líder pode sim fazer, e Deus quer que a gente faça. Não podemos prevaricar, não podemos deixar de cumprir o nosso dever e fechar os olhos para determinadas injustiças que acontecem no meio do povo de Deus, seja injustiça econômica, social ou eclesiástica. Vamos partir para o término da nossa lição, já são 10 horas. Tópico 4, a paz voltou a reinar entre os judeus. Porque quando problemas de injustiça são resolvidos, irmãos, então é mais fácil de ter a paz. É muito bom cobrar a paz quando você está por cima da carne seca. É muito bom cobrar a paz do povo quando você está por cima, oprimindo os outros. Mas quem está por baixo, sendo oprimido, é muito difícil, é muito difícil. Então, surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Tem muitas igrejas que foram divididas, muitas igrejas que foram rachadas, muitas igrejas que se acabaram, se desfacelaram por causa de problemas que surgiram nas igrejas e o líder não teve peito para resolver. O líder foi omisso, foi frouxo, foi fraco e não resolveu aquilo. Ficava com a desculpa, vamos orar, Deus é quem vai fazer, Deus é quem vai fazer. Tem coisa que só Deus faz, mas tem coisa que é para o líder fazer. Deus colocou na igreja pastor para poder liderar e guiar o povo nos caminhos do Senhor, e ele tem a palavra de Deus na sua mão, a espada de 2 gumes que corta para lá e corta para cá. É verdade que o pastor não pode ser precipitado. O pastor não pode se precipitar, ele tem que ter sabedoria, tem que ter prudência, tem a hora de fazer, tem a hora de agir, tem a hora de orar, tem a hora de avançar e tem a hora de recuar. Mas se ele nunca avança, se ele nunca faz nada, ele está sendo negligente. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. O líder não pode tomar partido, o pastor não pode tomar partido nenhum da igreja. Ele não pode ser do grupinho de Apolo, ele não pode ser do grupinho de Paulo, do grupinho de A, de B e nem C. Porque quando o pastor toma partido na igreja e ele fica a favor de determinado grupo, que é oposição a outro, então aí fica a coisa complicada. O pastor ele precisa tratar os problemas que surgem com imparcialidade, para que tenha autoridade de aplicar a palavra de Deus e de enquadrar a todos na palavra do Senhor. Então é o que diz aqui a nossa lição. O pastor deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com a sabedoria de Deus. E tem coisa, irmãos, para que seja resolvida, é só Deus usando no momento ali com o dom da palavra de sabedoria, porque nós humanos somos muito limitados, precisamos desta sabedoria de Deus. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. A desunião representa uma obra da carne. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. E nós, irmãos, devemos ser unidos, cultivar a comunhão, para poder, assim, o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. Então, todas as causas de desunião na igreja, elas devem ser tratadas e enquadradas com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus,
é a espada do ministro, é a arma do ministro. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. E assim Deus vai abençoando. Os problemas surgem para serem resolvidos com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, com a iluminação do Espírito Santo e com a aplicação da palavra de Deus. E assim vamos todos caminhando às mansões celestiais. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que nos acompanhou até aqui em mais uma edição, em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical do programa EBD Ensins. Próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui estudando mais uma lição. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Não desligue o rádio, não desligue a TV, porque já já vai começar mais uma edição do Clamor. A Assembleia de Deus é uma igreja que ora, é uma igreja que clama, está clamando a Deus, para que Deus dê vitória a esta cidade, ao nosso estado, ao nosso Brasil, e que Deus possa repreender esta pandemia e possamos voltar à normalidade. Já tem chegado aqui o presbítero Márcio Melo, o nosso querido irmão João de Deus, a irmã Zélia e outros irmãos músicos que já têm chegado para dar continuidade a esse trabalho de todos os domingos, de 10 às 12, temos aqui o clamor. Oremos a Deus e agradeçamos ao Senhor pela realização de mais uma aula da escola dominical. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é luz, a Tua palavra esclarece, a Tua palavra ilumina. Meu Deus, meu Pai, nos ajude a obedecer a Tua palavra, nos ajude a sermos guiados pela Tua palavra. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito, queremos viver no Espírito, queremos fazer a Tua vontade, ó Pai. Meu Deus, meu Senhor, nos dê sabedoria para não sermos precipitados. Nós não queremos, Senhor, ser revolucionários, destruidores, jamais, ó Pai. Mas também nós não queremos ser omissos e nem fechar os olhos, ó Pai, para não enxergar, não ver e nem tentar resolver ou amenizar as injustiças e desigualdades sociais que existem, ó Pai, no mundo e em todos os lugares, inclusive também na igreja. Nos dê sabedoria e graça na Tua palavra e autoridade do céu para tratarmos essas questões, de modo que a Sua igreja seja edificada, de modo que o Seu povo seja edificado, ó Pai. Meu Deus, tira tudo de nós que não Te agrada, acrescenta aquilo que está de menos, ó Pai, e assim trata conosco diariamente, ó Deus, pois queremos fazer a Tua vontade. Esta igreja é Tua, este povo é Teu, nós somos Teus, ó Pai, e precisamos da Tua ajuda. Abençoe os nossos líderes, todos os pastores, todos os dirigentes de congregação, todos os líderes de departamento, aqueles que tens levantado para estar à frente da Tua obra. Nos ajude, nos abençoe, para que sejamos pacificadores. Nos dê a habilidade, Senhor, e a sabedoria para ajudar a resolver os conflitos, para ajudar as pessoas a um entendimento, a uma reconciliação, para que elas possam, meu Deus, abrir os olhos e o coração para aplicar a Tua palavra na vida de cada uma delas, na vida de cada um de nós. Fica conosco, abençoe o trabalho em continuação do clamor e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãos, e até o próximo domingo, se Deus quiser. Continue acompanhando o nosso sistema de comunicação, porque vai começar agora mais uma edição do Clamor a Deus por bênção e por vitórias. E louvamos a Deus, irmãos, porque esta pandemia está passando, esta pandemia está se acabando. Deus está ouvindo a oração do seu povo e vamos continuar firme clamando ao Senhor. Amém, Senhor.